Odete Roitman finalmente confrontou a Raquel a respeito do seu relacionamento com o Ivan e todas as coisas ruins que eles trazem para a sua casa e principalmente para sua filha. A Solange tá grávida, é de gêmeos e o pai é ninguém mais, ninguém menos do que o herdeiro dos Roitmans. E o Walter conseguiu, se infiltrou na Paladar e essa semana ele promete trazer à tona outra das sequências mais aguardadas do clássico, a tal da maionese envenenada. E meus amigos, mais uma semana falando de Vale Tudo. Essa semana um pouco mais morna, não aconteceu tanta coisa, porque é como se fosse, né, o mar recuando para uma onda grande que vai tomar conta essa semana, que é nada mais nada menos do que a maionese envenenada, que é um grande clássico. Acho que foi uma das coisas mais marcantes que a Odete fez, além de ter sido assassinada. É, uma das coisas mais marcantes foi a tal da maionese, que chega essa semana. Inclusive, sempre que uma semana especial tá aí pra acontecer, sai alguma coisa no Fantástico. E tivemos uma matéria no Fantástico falando sobre como foi gravar essa cena, as adaptações que a nossa querida autora teve que fazer, porque naquela época o telefone fixo deixou as coisas incomunicáveis e era só o telefone fixo que eles tinham pra avisar os restaurantes. Então teve que fazer aquela operação pra todo mundo ir nos restaurantes que a Paladar atende. Dessa vez, né, com o celular, com o WhatsApp, com tudo, como que isso ia acontecer? A autora nos colocou aí um apagão. Será que no fim das coisas, quando a gente estiver assistindo, a gente vai achar que fez sentido que esse apagão deixasse as comunicações incomunicáveis? Não sabemos, vamos ter que assistir pra ver. Além de que também rolou um make-off de uma ceninha que eles gravaram agora, essa semana, que é a Fátima se jogando da escadaria lá do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É o Teatro Municipal, eu acho também que fala, porque tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro também, né? Ela se joga da escadaria pra tentar sofrer um tipo de aborto pro filho dela não nascer, porque ela tá desconfiada que o filho não é do Afonso. Bom, essa é outra cena clássica também, que provavelmente não vai ao ar essa semana, porque foi gravado agora e parece que eles gravam, né, de 2 em 2 semanas, que é tipo assim, o que foi gravado agora nessa semana que passou, vai ao ar sem ser essa semana, semana que vem, né? As coisas são gravadas sempre com 2 semanas de antecedência. Então, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer essa semana, porque semana que vem a Fátima se joga da escadaria. Então essa semana ela descobre que tá grávida e também descobre que pode não ser do Afonso. Será que vai ser igual no original? Não sabemos, até porque a conversa da Odete com a Raquel, que no original também é uma das cenas mais marcantes da vilã, porque é quando ela realmente joga com tudo que ela tem pra ser Odete Roitman em uma cena, que é ser diabólica, que é ser hostil, que é ser tudo de ruim. Aqui não rolou, eu acho que suavizou muito a vilã e acaba sendo outra das cenas que a gente tem que fazer uma crítica negativa, porque dava pra ser muito maior do que foi e não foi no final das contas, né? Sei lá. Bom, meu nome é Arthur Viana, a gente vai comentar sobre tudo isso agora no vídeo de hoje. E a minha pergunta pra você é, e aí, tá assistindo a novela? E vamos começar pelo ponto que se iniciou a semana, que foi o embate entre a Raquel e a Odete Roitman. Bom, gente, eu já tenho que falar que no clássico, esse embate, ele é pesado, as duas conversam de uma maneira extremamente tensa. A Raquel se enoja com a Odete Roitman porque ela fala o seguinte, ela fala, eu achei que eu estava conversando com uma mãe preocupada, porque é nos mesmos moldes, tá? A Odete vai lá falar com a Raquel a respeito da Heleninha ser frágil, desse relacionamento dela com o Ivan estar afetando completamente a filha dela tá caindo, tá toda despedaçada. Só que no final das contas, fica muito mais evidente que a Odete, ela tá falando como uma empresária e não como uma mãe. E quando a Raquel percebe isso, ela joga na cara da Odete Roitman. A Odete é hostil com ela e ela fala pra Odete que não tem medo dela, que pode vir pra cima. Só que ela fala com certeza que não tem medo dela e realmente ela não tem. Até que começam a acontecer algumas coisas que ela solta, né? Que, tem um pouco de medo da Odete sim. Mas ali naquele momento, meio que lava a nossa alma porque ela bate de frente com a Odete. E é quando a Odete vira pra ela e fala, então não me resta alternativa a não ser reduzir você a pó. Você vai ver o que acontece com quem ousa desafiar Odete Roitman. Bom, nessa versão
versão... Eu até falei semana passada, né, que eu confundi, tá? Tem um dos dias que a Odete vai realmente falar com a Raquel lá na casa dela, só que era pra poder avisar que ela tava com provas contra o Ivan e que se a Raquel não se afastasse do Ivan, ela ia fazer com que o Ivan fosse preso. Eu confundi este momento com o momento que estava acontecendo na novela. Por isso que eu falei que ainda viria uma outra conversa. Não, gente. Essa conversa babadeira que eu acabei de citar é esta conversa que a Odete Roitman teve com a Raquel essa semana e foi muito frustrante. Definitivamente muito frustrante. Não adianta, né? A gente segue falando, eu acho que a gente vai falar até o fim da novela, que quando a gente tem o clássico, quando a gente tem as cenas clássicas e a gente vê o que foi feito nesse remake, não dá pra passar pano. E digo pra vocês com toda a calma, a serenidade, com todo o amor também do mundo. Você que defende completamente essa novela, assiste o clássico. Se você mesmo com o clássico pensa que não, é um remake, então deixa... Ok, então eu adoro, eu amo. Eu acho que no fim das contas, o saldo dessa novela não vai ser lá positivo. E talvez quem tiver por base essa novela vai dizer, será que Vale Tudo foi isso mesmo? Porque o remake não pareceu lá tudo isso. Pois é, e é isso que me pega, sabe? Essa novela, ela vai ficar lá, ela vai pro Globoplay, ela vai estar lá no catálogo, entendeu? Pra daqui 20 anos as pessoas se quiserem assistir, entende? Eu fico com esse peso na consciência de tipo, oh meu Deus do céu. Se tivesse como, antes da pessoa dar play nessa versão, falar pra ela, ó, já que você tá querendo assistir uma novela antiga, assiste a versão original primeiro. Depois assiste o remake. Porque, de um modo geral, tudo na versão original é muito mais denso. Muito mais. Faz tempo que eu não trago esse tipo de comparação aqui, mas essa cena da Raquel e da Odete me decepcionou bastante. Me deixou frustrado. Eu tava esperando que essa cena, quando acontecesse, fosse, tirar suspiros da gente. E assim, a Débora Bloch é maravilhosa. A Thaís Araújo, a gente não precisa mais falar. Só que o texto, a maneira que a coisa foi colocada, infelizmente não foi. Pra mim, não aconteceu. Temos também o fato de que a Débora Bloch tá sendo construída aqui, eu acho que foi o Chico Barney que falou, que nenhuma das propostas da Odete Roitman até agora foram aceitas, né? Todo mundo pra que ela já fez proposta, ninguém aceitou. O último pra quem foi feito foi o Luciano, né? Que também não aceitou. Agora vai aceitar, porém vai ser querendo dar o golpe ali na Odete. Então assim, a Odete, ela não foi construída com a autoridade necessária pra esse momento. E eu falei isso lá atrásão, há muitos vídeos atrás, há muitas semanas atrás, há muitos meses atrás, que se a personalidade, a autoridade da Odete não fosse colocada na novela, não faria sentido ela chegar na Raquel e falar, pois não vai me restar outra saída senão reduzir você a pó. Você vai ver o que acontece com quem ousa desafiar a Odete Roitman. Não vai ter sentido ela falar isso porque a gente não tá vendo. E até agora a gente não viu de fato o que acontece com quem ousa desafiar a Odete Roitman. Porque todo mundo desafiou ela nessa novela e não aconteceu nada até agora. Já falei, né? Ela tem falas problemáticas e ela é uma personagem pra ser essa personagem horrorosa, que a gente não concorda com esse tipo de gente. Mas, em vias gerais, eu não sei, eu não consigo agora de cabeça me lembrar de algo que essa Odete Roitman, né, de 2025, tenha feito que seja motivo de dar medo na Raquel, ou na gente, né, como público. Vamos esperar pra ver, porque essa semana acontece a tal da maionese envenenada, mas aí a gente vai conversar mais pra frente. O que eu gostaria de falar sobre essa cena mesmo é que foi, pra mim, bastante frustrante. Bastante frustrante. E aí a Consuelo descobre, através da pesquisa, que a Celina é a sócia fantasma da Paladar. Ela conta pra Raquel porque ela acha que aquilo é muito estranho. Só que eu achei que esse lance da Celina ser uma sócia fantasma seria muito mais difícil de ser descoberto, sabe? Tipo, mano, a Consuelo fez uma varredura e encontrou. A própria Odete talvez consiga fazer essa varredura, sabe? Ou tipo, sei lá. eu não sei porquê, mas ela ter encontrado com tanta facilidade me fez pensar que, tipo, como que a Heleninha, que tanto se perguntou quem ajudou ela a crescer, a fazer, a acontecer, não foi atrás? Entende? Eu não sei. Essas informações estão prontas ali? Sei lá, me faz pensar nisso. Mas enfim, o lance foi que ela falou com a Raquel e a Raquel fez um pedido inusitado pra ela, né? Pediu pra que ela mentisse. Pra que ela mentisse a respeito da Celina. E aí entra aquela questão de tipo, nossa, mas a Raquel não é a pessoa mais sincera do mundo, a pessoa mais honesta do mundo? Quem mente rouba, quem rouba mata? Não é a dona do bordão? Pois ela pediu pra Consuelo mentir. Eu gostei, porque traz, como eu disse, aquela ambiguidade pra personagem. Eu acho que é muito legal, já que a autora tá fazendo isso com os vilões,
vilões, que é construir essa tridimensionalidade, essa coisa de eles não são só maus, eles são bons também, têm boas atitudes, etc. Eu acho que talvez colocar isso nos mocinhos também seria interessante. Não do tanto que ela tá colocando dos vilões, porque senão iria confundir completamente a gente, né? Porque a gente, quando a gente assiste uma novela, uma teledramaturgia, o que mais funciona são os arquétipos. Então, quando você coloca o arquétipo da mocinha ali, o arquétipo da donzela, que seja, o arquétipo do vilão, ótimo! A gente consegue, né, separar um do outro, a gente consegue torcer pra um, não torcer pro outro, as coisas ficam mais... Só que não é o tipo de narrativa que a Manuela Dias faz, né? Então, talvez trazer uma ambiguidade tão forte quanto ela traz pros vilões, pros mocinhos, daria errado. Mas eu gostei da Raquel ter tido essa atitude porque traz um traço de humanidade, de às vezes nem sempre a pessoa é completamente daquele jeito, né? Quem mente rouba, quem rouba mata. Enfim, mas muita gente que assistiu se perguntou isso, tipo, tá pedindo pra gata mentir? Quem te viu, quem te vê, hein, Raquel? Teve outro momento também que a Solange e o Sardinha começaram a se lembrar de tudo que a Maria de Fátima fez e que soou esquisito. Só que é muito interessante eles lembrando, porque primeiro eles se lembram em terceira pessoa, segundo porque são coisas que quando a cena foi feita pareceram muito banais, né? Então, tipo assim, eles se lembrando de quando a Maria de Fátima voltou da casa da menina que trabalha lá na Tomorrow pra falar que inundou e não sabia explicar direito como foi que inundou, como que isso se linka a alguma coisa? Então, tipo assim, eles foram lembrando de uma maneira, eu achei, né, meio boba, assim, tipo, pareceu um pouco preguiçoso da parte do roteiro da novela, no sentido de que isso poderia ter acontecido de uma outra forma, sabe? Tipo, da própria garota que trabalhava na TCA, que agora eu esqueci o nome dela, ver uma conversa ou alguma coisa e falar bem assim, lembra quando a Fátima falou lá da... Pois é, quando eu cheguei lá em casa, lá na casa que tava inundada, pareceu que tinham arrebentado a torneira. Eu não falei nada porque ia parecer que eu tava acusando a Fátima de alguma coisa, mas pareceu que tinha arrebentado de fato a torneira. Depois eu descobri que ela tava doida pra ir pra viagem de Búzios. Então, tipo assim, entendem? Gente, tinha que colocar de uma maneira mais soft, mais suave, que parecesse até mais emocionante, mais legal de acompanhar, do que simplesmente a Solange e o Sardinhas parado no meio da cozinha, se lembrando de tudo como se fosse uma coisa assim muito óbvia, sabe? Eu acho que a construção da verdade ir aparecendo, também faz parte da novela, também faz parte dessa coisa, a gente tá assistindo a novela e tá curtindo o que a gente tá assistindo, sabe? Não sei, pode ser chatice da minha parte, mas me entreteria mais. No entanto, foi legal e já deu pra gente, né, aquele gostinho de como vai ser quando a Fátima começar a ser descoberta, a ter a máscara puxada. Vai ser muito interessante ver tudo isso, né, sendo jogado na cara dela. Inclusive, a própria atriz, né, a Bela Campos, gravou esses dias, ela meio malha acabada, e falou que tá gravando os momentos em que começa a dar tudo errado pra Fátima. Ou seja, em breve, né, pelo menos daqui 2 semanas, as coisas começam a desandar pro lado da Fátima. E aí, assim, eu não sei dizer, comentem vocês, por favor, realmente comentem isso aqui, tá? Não tô pedindo nem pra engajar, eu realmente quero saber de vocês. Vocês sentem que a Maria de Fátima, ela é bilionária, que ela está bilionária, ela tá no status bilionária? Eu não sei porque eu não consigo ter essa sensação a respeito dela, olhando pra ela. Pra mim, ela é a mesma Maria de Fátima do início da novela, ela não parece que ela se tornou bilionária, sabe? Então, assim, ver que ela vai começar a decair, que a vida dela vai começar a dar errado, mas dar errado do quê? O que foi que deu certo, sabe? Tipo, ela se casou, no dia do casamento ela tava lindíssima, ela se casou lindíssima com um vestido de noiva de alta costura, isso é maravilhoso, incrível. Mas e o restante? Ela tá com cara de bilionária? Eu não sei, pra mim ela não tá. Ela ainda é a mesma. E isso me incomoda um pouco, sabe, na narrativa da conversa. Ou, desculpa, na narrativa da novela. Da conversa também, né? Tamo aqui batendo um papo, nós todos. É isso, comentem aí se vocês sentem essa diferença ou se sou só eu. Porque pode ter gente que fala bem assim, olha, eu senti, eu acho que ela tá desse jeito, ela tá mais assim. Pra mim, ela tá a mesma coisa. Visualmente, personalidade, tudo, a mesma coisa. Ela tem estado mais grossa com as pessoas, né? Mas grossa, ela sempre teve tino pra ser. Então, não sei. Mas é isso, vai começar a dar as coisas bem errado pra ela nas próximas semanas. Acho que vai ser interessante de acompanhar. Outra coisa que aconteceu essa semana também foi a Fátima denunciar o Det Reutemann nas redes sociais e causar um turbilhão de pessoas comentando. É interessante porque na novela é diferente de como aconteceu mesmo nas redes sociais dela, né? Aqueles comentários que ela lê são comentários fakes, mas já mostrou que ela tem um grande poder, ela tem um apelo público muito grande nas redes sociais. E isso foi muito bem colocado, muito bem estabelecido, porque aparentemente, aí é spoiler, tá? A Odete vai se envolver com o César. Isso tá certo, isso todo mundo já sabe. Beleza. Só que quando a Maria de Fátima descobrir, ela vai usar de todos os meios pra tentar acabar com isso. E um deles vai ser através da internet. Ela vai falar da Odete, ela vai postar alguma coisa
coisa e vai gerar uma onda de hate terrível pra Odete. Parece que tem alguma coisa programada pra acontecer dessa forma na novela. Então vai ser como ela vai combater a Odete. Eu acho, acredito eu, que ela meio que vai ficar queimada, né? Então nas redes sociais, pelo menos na novela, ela vai ter que ficar queimada, porque com o tanto de seguidores que ela tem, gente, vou dizer pra vocês, tá? Mais de 500 mil de seguidores, e da maneira que ela foi colocada na novela, eu não sei se a Manuela Dias fez as contas de que quando ela começar a se ferrar, não vai dar pra ela se ferrar no tanto que a Maria de Fátima da primeira versão se ferrou, sabe? De não ter lugar pra ficar, etc. Porque tendo esse engajamento que ela tem, só se ela perder a conta, se a conta for hackeada, alguma coisa assim, pra realmente ela passar por algum apuro, porque tendo esse engajamento, fechando publi, etc., eu não sei. A Maria de Fátima ficar com uma mão na frente e outra atrás, tendo mais de 500 mil de seguidores no Instagram, não sei, posso estar doido. O que vocês acham? É que eu acho meio improvável construir essa persona dela além dos Reutemann e depois fazer com que essa persona não gere frutos reais pra ela quando as coisas começarem a dar errado, entende? Então assim, é isso, né? Ela tem que perder a conta e a reputação. Aí sim eu acredito. E vamos ver como que isso vai acontecer, né? O Walter conseguiu se infiltrar na Paladar, né? Conseguiu passar na entrevista. Foi muito legal. Ele conhecendo a Raquel, e eu gostei muito da cena em que ele conversa com a Odete e fala o quanto a Raquel ela é aplicada e o quanto ele tem coração, né? Porque ele tá com um pouco de pena de tentar ferrar a Raquel, porque tá sendo todo mundo tão legal com ele lá no trabalho, inclusive a própria Raquel. Ele tá vendo o quanto ela trabalha, o quanto ela escuta a equipe, todo mundo tem voz ativa, né? O quanto ela criou realmente uma família ali. Eu achei bonitinho ele falando sobre isso e me fez entrar em contraponto com a Odete Roitman, porque ela tem dedicado tanto tempo de tela pra esse plano de destruir a Raquel, que eu fico pensando, mano, a Odete, ela não tem mais o que fazer. Porque mostram ela lá na TCA, na sala dela, que aquilo pra mim não é a sala dela, aquilo lá é a sala de reunião, né? A dona da TCA, a chefe, a sala dela é a sala de reunião. Eu acho isso tão esquisito. Adorei que mostrou a sala do Afonso. Dessa vez é uma sala de verdade pra ele, assim como é a do Marco Aurélio. Mas outro ponto também que eu tenho, além de achar que a Odete parece que não tem muito mais o que fazer, né? O tempo de tela que ela tem, parece que ela vai lá na Nise, volta e fica ali tramando contra a Raquel. E quando ela não tá tramando contra a Raquel, ela tá dando uns pega com alguém. Ou na casa da Celina. Eu não sei, eu tenho essa sensação que a Odete não trabalha. Enquanto na versão original ela era completamente workaholic, sei lá, não parava de trabalhar nunca. Pelo menos essa também, volto a dizer, essa era a minha sensação, tá? A minha sensação de lembrança sobre a personagem. Mas uma coisa que eu ia falar é que eu também tenho a impressão que na TCA não é um grupão, uma multinacional, sabe? Com não sei quantos jatinhos e vários funcionários, porque eu não vejo funcionários na TCA. Eu tenho a impressão que, assim, quem trabalha na TCA? A Marieta e a Consuelo, o Marco Aurélio Freitas, o Afonso, que vai de vez em quando. Assim, essas pessoinhas aqui, ó. Quantas pessoas trabalham na TCA ao todo? 15. Numa multinacional, com não sei quantos jatinhos, voos particulares, voos domésticos e catering, não sei o que, lá, família bilionária, a empresa tem 15 pessoas. Eu sinto essa sensação. Vocês também têm essa sensação que não tem ninguém na TCA? Eu não sei, devia encher aquilo de gente. Devia toda hora passar gente ali na frente da sala do Marco Aurélio. O elevador devia fazer barulho o tempo todo, né? Aí vocês podem falar bem assim, mas é porque aí é o andar do Marco Aurélio, né? Muita coisa se concentra ali. Mas deviam passar a sensação pra gente de empresa, de entra e sai, de correria, de gente. E não tem essa sensação, sabe? Eu acho muito ruim esse aspecto na TCA. Bom, a Solange ficou grávida, e ela tá grávida, óbvio, é do Afonso. Na versão original era bastante problemático como isso acontecia, né? Na verdade, ela violentava o Afonso, ela deixava o Afonso bem bêbado e aproveitava que ele tava bêbado pra fazer com que ele gerasse um filho nela. Aqui eles mudaram isso, obviamente, que não poderia acontecer dessa forma. Foi de forma mais consciente que o Afonso ficou com a Solange. É interessante. E vamos ver como é que vai ser isso. Ela vai ficar grávida de gêmeos, né? O que vai denunciar com muita clareza que os filhos são do Afonso. Porque ele já falou, né? Essa semana que, será que você pode ficar grávida de gêmeos? Porque não pedindo pra Maria de Fátima, mas falando assim, já pensou se você fica grávida de gêmeos? Porque tem muita incidência na minha família e tal. Isso é legal? Eu acho super divertido. Mas eu não sei como que isso vai interferir na trama. O lance é que a Maria de Fátima também vai ficar grávida, só que o grande mistério vai ser, é do Afonso ou não é? Como ela vai ficar muito em dúvida, ela vai tentar sofrer um aborto meio que natural, entre aspas, não é natural não, mas ela vai se jogar da escada pra abortar essa criança, porque ela não tem certeza de quem que é. E o terror do século vai ser essa criança ser do César, obviamente, né? Bom, a Nise gravou um vídeo gigante, a gente viu, na verdade, a parte do vídeo em que ela fala como que o marido dela morreu, que aparentemente ele era
né, abusivo, ele chegava bêbado, atacava ela, e aí um dia ela foi se defender, quando ela viu, ela já fez a merda. Eu acho que naquele vídeo, o vídeo completo deve ser ela falando isso, falando como foi quando chegaram lá pra poder, né, falar que o marido dela morreu e trocarem, que eu acho que o que foi feito foi uma bagunça de identidades, e aí o marido dela foi enterrado no lugar do Leonardo, que é o filho da Odete Roitman, e o Leonardo continua vivo como se fosse o marido dela que tivesse continuado vivo. Talvez esse lance tenha livrado ela própria da cadeia, talvez, porque se o marido dela não morreu, ela não cometeu um homicídio, né? Eu acho que as coisas devem se costurar mais ou menos dessa forma. Só que a parte em que ela conta como foi que o Leonardo sofreu um acidente, etc., isso eu acho que vai só mais pra frente vai acontecer pra gente. O que é muito bom é que já foi dito que eles vão gravar um flashback bem legal de como aconteceu o acidente, né? Algo que não tivemos na versão original. Então já tô animado pra ver esse flashback também, porque é uma coisa nova. Tomara que seja de fato muito legal, né? E infelizmente não teremos mais a Nise, né? Ela morreu. Eu adorava ela, tá? Eu achava ela fantástica, a maneira como ela interagia com a Odete, eu achava que, nossa, ela não tinha que morrer. Mas tomara que seja pra trama isso, né? Que aí a Ana Clara já tirou as garrinhas dela de fora, já chantageou a Odete Roitman. A Odete Roitman cedeu a chantagem, né? Vai realmente aquilo que eu trouxe algumas semanas atrás era verdade. Ela tá cobrando 60 mil da Odete Roitman. E, bom, se aquilo era verdade, então provavelmente a Odete também vai descobrir que ela tá casada com o Leonardo. E isso vai ser uma loucura. Principalmente entender como foi que ela se casou com ele, porque ele precisa dizer sim quando o juiz de paz ou o padre, ou seja lá onde foi que ela casou, perguntar se ele aceita de livre e espontânea vontade se casar com a Ana Clara, né? Ele precisa demonstrar que sim, que ele quer se casar com ela. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Se for realmente verdade. Olha, o Vasco e a Lucimar tão deliciosos, adorei. Eu quero que os dois voltem, sabe? O Vasco no começo era um chatão, era. Ele teve um arco aí de redenção. O arco foi bem feito? Foi mais ou menos, né? Pra mim foi mais ou menos. O lance do jogo dele, do Tigrinho, ai, nem falem pra mim, viu? Sobre esse lance dele jogar no Tigrinho e ter sido só aquilo. Ele perdeu um dinheirinho, não aconteceu mais nada, desenvolvimento péssimo. Sei lá, o Vasco, ele, óbvio, foi muito legal porque ele serviu pra aquele lance da pensão. Isso foi muito bacana. Mas fora isso, o que mais? Não teve. O lance dele foi mesmo com a Lucimar, ele voltou com a Lucimar. E eu acho eles um casal delicioso, então continua. Assim como Aldeide e André também. Continua aí um casal delicioso que a Consuelo descobre provavelmente essa semana. Será que é essa semana que ela descobre? Eu acho que essa semana ela descobre. Vamos ver como que vai ser isso. Ela vai parar de falar com a Aldeide, como é que elas vão voltar a se falar, como é que vai ser pro André estabelecer. E outra coisa, o André acabou, né? Aquele lance dele tá lá na época, porque o tanto que a gente tá vendo o André agora lá na vila, não tá escrito, né? Que ele não tá competindo na época, ele não conseguiu, né? Um patrocinador que é a Aldeide, esse tal desse patrocinador. A Aldeide também, ela não tá milionária. Ela não, assim, não sei se milionária, mas ela não tá rica, porque o Laudelino não deixou ela muito bem de vida. Por que ela continua agindo meio esquisito? Porque na versão original, a Aldeide, ela muda muito também, assim. Visualmente, ela muda demais. Aqui, ela também, pra mim, parece que continua a mesma coisa. Parece que ela continua meio à toa. Eu não sei dizer. Não sei se isso é uma sensação também só minha. Aí teve um momentinho que a Fátima, a Odete, na verdade, ela questionou a Fátima sobre ela ter ficado grávida e as duas não terem combinado nada disso. E aí ela falou que ela não combinou nada, mas é que ela quer ficar grávida porque isso faz parte dos planos dela, porque vai ser muito mais fácil convencer o Afonso de morar fora, porque ela vai falar bem assim, você vai mesmo querer criar nosso filho aqui? E tipo, a Odete engoliu essa, porque nem eu engoli essa, tá? É óbvio que o Afonso vai querer criar o filho dele aqui. Ele foi criado aqui, se eu não me engano, né? Tem ótimas escolas. O Afonso é super patriota, assim, tipo, ele adora o Brasil. Não tem o menor cabimento a Odete ter engolido essa de que eu tô tentando engravidar porque vai fazer parte do meu plano. Pô, a Odete é macaca véia, né, gente? Ela sabe das coisas todas. Não, pra mim, não colou de forma nenhuma isso. Mas, enfim, deixa pra lá, né? Achei fofa a Heleninha chamando a Eunice pra conversar. O abraço que a Eunice deu nela, achei muito bacana. Ela foi meio que maternal, né, com a Heleninha. É uma coisa que, na verdade, é a Celina que é, mas eu não entendo direito a relação agora dela com a Celina, porque eu não sei nem dizer pra vocês porque eu não entendo. É só uma sensação que isso que rolou entre a Eunice e a Heleninha, essa conexão, essa coisa bonita, na verdade, rolava muito entre a Heleninha e a Celina. Ficava muito claro que a Celina que era mãe da Heleninha e nunca foi a Odete Roitman. Aqui, eu não sei porquê, mas existe um distanciamento. Parece que a Celina é dona da casa e quer o bem-estar da Heleninha, sabe? Não sei dizer, mas de alguma maneira existe um distanciamento que entre a Heleninha e a Eunice aconteceu de uma forma muito
muito natural, muito bonita, muito gostosa. Que eu amei, de verdade. Enfim, só queria comentar isso. E lá vem a maionese envenenada. No clássico, isso foi um ponto de virada. A discussão que a Odette tem com o Walter a respeito de que as pessoas podem morrer é muito boa. O que a Odette fala pro Walter, ela já falou algumas coisinhas que vai de encontro muito, né, que são o tipo de gente que vai morrer, que pode ser que morra, e a Odette, ela meio que desclassifica essas pessoas como sendo pessoas importantes pro mundo. Então, tipo assim, tem milhões dessas pessoas, então, tipo assim, uma ou duas que morrer porque tá com a imunidade baixa, né, foi uma loucura ver ela falar isso. Foi muito interessante. A Deborah Bloch é uma ótima atriz, então a gente vê o descaso que ela traz, né, nas palavras dela, mas eu acho que vai ter um impacto muito maior depois que o Walter fizer e realmente a coisa puder ser tensa, sabe? E aí, nesse momento de tensão, a Odette, além de estar comemorando, estar falando pro Walter, para de chatice, deixa eu comemorar que vai dar certo isso. Vamos ver. E vamos ver como é que vai ser também a descoberta, né? Porque a Raquel, ela vai desconfiar do Walter, e o jeito que ela tira a prova real de que foi realmente o Walter que envenenou a maionese vai ser muito interessante. No clássico, vamos ver se aqui também vai ser bem interessante. Pela gravação, a cena foi tensa, foi corrida, eles tiveram que achar dublê pra poder fazer as manobras de carro, porque parece que, né, a Celina vai sair doida por São Paulo pra poder chegar em um dos restaurantes que vai estar quase servindo, assim, as pessoas quase que vão estar comendo de fato a maionese. E volto a dizer, né, no clássico é muito interessante, e no final a Celina acaba se sentando pra comer junto com a galera. Muito legal a cena. Vamos ver se aqui também vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que sim. Eu acho que a Celina vai seguir pelos mesmos moldes. E é isso. O que essa semana tá prometendo, de fato, né? As emoções dessa semana estão pautadas nessa tal dessa maionese. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. E a descoberta de que o bebê da Maria de Fátima pode não ser do Afonso. Tinha uma outra trama também, que é a do anel, que eu não sei se vai acontecer aqui, que é quando o Afonso, ele dá um anel pra Fátima e a Fátima vende esse anel, porque o Afonso começa a regular o dinheiro dela. Então ela vende esse anel pra poder ter um dinheiro, pra poder sustentar o César de alguma forma, lá pelo que eu me lembro. E aí o Afonso cobra esse anel dela. Ele fala assim, eu quero que você use esse anel no dia da ópera lá, do concerto que eles vão assistir no Teatro Municipal. E aí vira uma corrida do ouro pra poder encontrar esse anel, pra ela poder recuperar esse anel, pro Afonso não desconfiar de nada. Eu não sei se essa trama vai estar aqui também, mas era uma trama muito legal, muito bem escrita. Vamos ver. Bom, digam vocês, comentem aí, comentem se estão animados. Eu tô animado. Eu estou animado pra ver essa semana como é que vai ser. A semana passada não foi tão animadora, mas vale tudo, tá meio assim, né? Tá meio... Uma semana a gente fica muito feliz, na outra a gente fica mais ou menos. Nessa semana eu não fiquei completamente triste, achei legal as tramas que aconteceram. Fiquei decepcionado com algumas, mas vamos ver essa semana, porque acho que essa semana vai ser interessante. Então comenta aí o que foi que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.